Aí aproveitamos para cumprimentar o pessoal que está conosco, né, nas nossas redes sociais, do Bezerra de Menezes, Guararapes, do Raimundo Baiano Dias, de Birigui, do Allan Kardec, também de Birigui, Sociedade Allan Kardec, Estudos Espíritas, do Amigos Nosso Lar, de Farroupilha, e Estação Dama da Caridade, Benita Fernandes. É um pool aí de transmissão em que estamos juntos aí, levando a palavra espírita cada vez mais longe, graças ao Senhor bom Deus, né? Semeando palavras de consolo, de amor, de carinho, de afeto. Estamos hoje com Horaci, semana passada, por motivos técnicos, né, Horaci? Infelizmente, na hora da conexão aí não deu certo, não deu muito certo, né? E hoje estamos aqui para falar. Hoje já é a segunda do nosso encontro, nós teremos outros tantos. Exatamente. Hoje estamos aqui, né, para falar da mulher, Jesus e a mulher no Evangelho. Isso. Vamos falar de algumas mulheres que conviveram com Jesus naquele tempo, que não são muito diferentes das de hoje. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Obrigada. Agradecemos em nome do Marcos, em nome do nosso videocast, agradecemos a sua colaboração para conosco. Eu que agradeço. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigado de estarmos juntos, trabalhando para o bem, trabalhando no bem para o bem, isso é muito bom. Em meio a tantas coisas que acontecem por aí, nós estamos aqui para conversarmos sobre personagens do Evangelho de Jesus. Olha que delícia, que coisa maravilhosa. Mas o que a mulher tem a ver com o Evangelho, Horaci? Me fala aí, que eu tô meio por fora. Ah, mulher é amor, não é? Mulher é mãe, mulher gera. Igual aquela história que a gente, não sei se vocês devem conhecer, que Deus estava preocupado, que ele precisava de um anjo para cuidar dos seus filhos aqui na Terra. Aí o anjo-chefe falou com ele, coloque a mãe. Aí então a mãe está encarregada, graças a Deus, é a grande maioria, né? Chico Xavier foi fazer uma visita na cadeia lá em Uberaba, e ele fazia todas as semanas, ele ia até a cadeia municipal. E quando ele voltou, certa feita, perguntaram para ele, e aí, tinham muitos obsessores lá na cadeia? Ele falou, não, lá tinha muitas mães. Mãe é assim, mãe é mãe. E vamos ser quem nunca foi, um dia será. A verdade é essa, se você nunca foi mulher, um dia será mulher. Se eu nunca fui homem, um dia eu serei um homem. Então, temos que ter todas as experiências e crescer na oportunidade de aonde nós estamos, como mulher ou como homem. Mas naquele momento do Evangelho de Jesus, a mulher sofria muito preconceito, ainda hoje. Muitos preconceitos, muitas sofreram. Imagina, Horaci, imagina, hoje a mulher está ainda lutando na sociedade para conquistar o seu espaço, para conquistar o seu mérito, a sua necessidade de colocação de um indivíduo, como você falou, acabou de falar agora, que é puro amor. Né? Imagine aquela época de Jesus, quanto preconceito não tinha. Quanto preconceito não tinha. Mulher não tinha nem alma, passou a ter alma no concílio de Macon em 520 e pouco, se me falha a memória. Não era considerada como alma, não era considerada como gente, a mulher. Publicavam assim, compra-se um escravo para fazer os serviços para o seu amo, manter a casa em ordem e estar junto do seu amo, pagando por dinheiro. Compra-se uma mulher para fazer tudo isso e ter relação sexual com seu dono. Então, assim era a coisa, e infelizmente não mudou muito. Mas a verdade é que nós sabemos que é necessário a gente passar por essas experiências até para dar mais valor. Eu amo ser mulher. Eu sempre gostei de ser mulher. Tomara que eu já tenha sido homem, nada contra, mas tomara que eu já tenha sido homem. Eu tive 2 filhos, eu não tive filhas.
mas eu amo ser mulher, desde pequena, sempre fui assim, uma menininha, sempre fui menininha, entendeu? Então, eu amo ser mulher, eu A amo. gente sabe que o espírito não tem sexo, né? Não tem sexo, não tem. Exatamente. O espírito fora do corpo, ele não tem sexo, né? Então, o que determina o sexo é a carne, é a vestimenta, né? Essa encarnação que nós estamos Essa vivendo. conjunção, Exatamente. E para que esse espírito consiga essa evolução, né, Horaci? Ele precisa passar por ambos, né? por todas as facetas, tem que passar por tudo. Tem que passar por tudo. Ah, mas Deus é homem. Quem disse? Deus Deus é é amor, essência, né? Deus não tem forma, mas Jesus é homem, mas tem Maria que é mulher. Pelo menos vamos falar do Evangelho, entendeu? Então, isso tudo vai crescendo. Nós ainda estamos, ainda nem passamos, ainda saímos do primitivo, ainda estamos no provas e expiações, querendo passar para a regeneração, que ainda vai demorar um bom tempo. Então, nós estamos nos aprimorando para poder vivenciarmos cada situação. A verdade é que todos somos filhos do mesmo Pai e trazemos em nós a essência dele. Então, nós fomos criados para o Pai, pelo Pai, para dar certo. Se não dermos certo, o problema é nosso, não é dele. Então, nós fomos criados pelo Pai para sermos felizes, para sermos justos, para amar, para viver bem, para ter paz e para progredir. Tudo que difere da felicidade, do amor, da paz, difere de Deus. Então, Deus não criou, vou criar só um homem, só mulher, não. Ele nos dá a oportunidade de a crescermos em aonde nós estivermos. Uma vez uma pessoa falou comigo, plante flores aonde Deus colocar os seus pés. Então, essa é a opção, plante flores para perfumar onde Deus colocar os seus pés. Principalmente no terreno dos corações. Plante flores no terreno dos corações daqueles que estão à sua volta. E a gente sabe que a gente estava falando dessa permuta que o espírito tem uma necessidade de encarnar como homem e depois tem a necessidade de encarnar como mulher também, justamente para que ele aprenda a condição humana do homem e a condição humana da mulher. Porque é diferente, não é? Porque, É diferente. exatamente, porque Diferente. é diferente. Então, o espírito precisa passar por essas fieiras para que ele chegue a respeitar o homem, tanto o homem quanto a mulher. É isso aí. Nós não tínhamos direito a voto, nós não tínhamos alma, nós não podíamos chegar em público, nós não podíamos mostrar o nosso rosto. Ainda tem muito disso fora daqui, não é? No Oriente ainda tem muito disso. Mas nós aqui no Ocidente já podemos, graças a Deus. E isso vinha uma preocupação muito grande de Pedro. Nós vamos ver no livro Boa Nova, posso falar agora ou deixa para frente? Pedro, Pode ir falando. Pedro preocupado com Jesus, isso está no capítulo 22 do livro Boa Nova. Pedro preocupado com Jesus, Senhor, eles dois atravessavam no barco, estavam atravessando Tiberíades, o mar, que era o rio, era o mar. Aí Jesus observa Pedro, e Pedro com a cara não muito simpática. E Jesus observando, Humberto de Campos nos traz esse trecho maravilhoso. Até que Jesus pergunta para Pedro, Pedro, que tu tens? Vejo que alguma coisa te preocupas. Senhor, o filho, estou preocupado com o Senhor, porque o Senhor recebe as mulheres igual como recebe os homens. O Senhor trata as mulheres como os homens, e a lei diz que a mulher é inferior ao homem. Eu vou até, se me dá licença, para eu ler um trecho aqui, lindíssimo. Aí Jesus diz a ele, Pedro, não temas por mim, porque eu venho do meu Pai e não devo ter outra vontade a não ser de... A Horaci está falando sobre Jesus
e a mulher no Evangelho. O papel da mulher sempre foi muito importante, né? Mesmo como a própria Horaci estava falando, que antes acreditava-se que a mulher não tinha alma, né? Apesar de tudo isso, a mulher sempre foi muito importante como geradora da vida. E o amor, né? E o amor da mulher é fenomenal, é incondicional. Seja bem-vindo Oi, de novo. a luz acabou e voltou. Eu tava conversando com os internautas aqui que você mora num sítio, Moro, mas a luz é até boa, mas eu não sei o que está acontecendo. Já foi a terceira vez que ela acabou. mas graças a Deus deu tudo certo. Vamos Vai continuar. segurar. Mas, Vamos então, lá. nós estamos conversando sobre Pedro, não é? Isto. Aí Pedro, preocupado com Jesus. Jesus diz a ele: Eu vim para atender a diferença que nós estávamos falando. Então, a mulher, tendo avançado mais do que seu companheiro na estrada do sentimento, está, por isso, mais perto de Deus, que muitas vezes lhe toma o coração por instrumento de suas mensagens, cheias de sabedoria e misericórdia. Deus toma o coração da mulher, porque ela já está... Aquilo que nós estávamos falando, que tem a diferença, não é? Tem a diferença. Exatamente isso. Continua. Vou terminar só esse parágrafo. A lição é maravilhosa. Em todas as realizações humanas, há sempre o traço de ternura feminina, levantando obras imperecíveis na edificação dos espíritos. Na história dos homens fica somente os nomes dos políticos, dos filósofos e dos generais. Todos eles são filhos de uma grande heroína que passa em silêncio, desconhecida de todos, muitas vezes dilacerada nos seus sentimentos mais íntimos, e extermina-se no sacrifício de ser mulher. O que seria, ele diz, o que seria do rei, do filósofo, do doutor, se não fosse uma mulher? Que seria de mim se não tivesse sido uma mulher aqui? Nós sabemos que Jesus é diferente, mas ele deu exemplo. E vai, esse trecho é maravilhoso do livro Boa Nova. Então, Jesus aqui, por isso que Emmanuel disse que o primeiro feminista do cristianismo foi Jesus. Ele foi. E Amélia Rodrigues nos diz nas obras maravilhosas dela que as mulheres atendiam as crianças, assim como nós estamos na evangelização. Quando a gente vai numa evangelização, eu que tenho 40 anos de espiritismo, a gente não via um homem em evangelização, só mulheres. As evangelizadoras eram só mulheres, entendeu? Então, aí, o que seria sem a mulher? Como que viria o mundo? Bem que estão tentando, né? Eu assisti um filme futurista que vai vir na máquina. Mas aí, como que faz? Foi lá incubado, já estão fazendo isso. Mas o útero? Não sei ainda, entendeu? Mas agora, no estágio que nós estamos, e a Amélia Rodrigues diz que a mulher fazia ali o trabalho dos homens, o trabalho de atender, como Marta fazia. Marta e Maria, as duas irmãs, Marta preparava comida, preparava a cama, preparava tudo aquilo, e as mulheres ficavam ali para receber as crianças, porque homens e mulheres formavam a multidão que iam ouvir Jesus. Então, as mulheres que ali estavam, Joana de Cusa, Joana de Ângeles, que é Joana de Cusa, que todas aquelas mulheres, Maria Madalena, Marta, Maria e outras tantas que ali estavam, iam ajudar, preparar comida para aquele povo todo e distrair as crianças contando as histórias de Jesus. O que mudou? Distrair as crianças contando as histórias de Jesus, sendo evangelizadoras. Horaci, eu vou trazer isso para os dias atuais. Eu vou trazer isso para os dias atuais. Entra no centro espírita e vê quantas mulheres estão trabalhando para a causa espírita e pergunta quantos homens estão trabalhando para a mesma causa espírita de um mesmo centro espírita. Sim. O número, Agora, nas palestras, tem mais homens do que mulheres.
o número de mulheres, talvez em termos Realizando palestra, tem mais homens que mulheres. isso, no campo da teoria, né? Da teoria. No No campo campo da da teoria teoria, tem. mas no Uhum. campo da prática, né? A mulher é mais é mais amor, é mais atenção, ela ela se arroja mais na hora No de passe. fazer o bem, na hora de No praticar passe. a caridade. Quantos passistas homens e quantos passistas mulheres? Não é? Exatamente isso. Mas é assim. Mas vai, vamos que vamos. Vamos que vamos, os exemplos estão aí, e a gente tem visto muitos dirigentes homens. Agora depende de como nós estamos criando os nossos filhos. Como eu estou criando o meu filho. Porque a maioria de nós, a grande maioria, viemos da religião dominante para nós ocidentais, que é a religião católica. E na religião católica eram sempre as mulheres e os chefes da religião eram os homens, ainda são os padres, ainda não tem padre e mulher, entendeu? Então, a própria religião dominante no cristianismo, que fez isso e ainda continua fazendo, no cristianismo, né? As outras eu não estou nem procurando saber, mas no cristianismo. Ainda tem disso. Tudo tem, né, Horaci? A sua hora certa. Tem. A fruta não vem antes da flor. Então, Não tem. eu acho que à medida que nós, seres humanos, aqui da Terra, espíritos encarnados aqui no plano Terra, nós vamos conseguindo evoluir, nós vamos conseguindo desvencilhar daqueles atributos ainda primitivos, né, que nos prendem ainda à era primitiva, de conservação, de alimentação, de De tudo. procriação, que são instintos. Acima de tudo, são instintos, que nós temos isso em nós. Isso está lá desde do animal. Vem Desde o passando. animal. Desde o Quem cuida animal. agora mesmo no animal já estão cuidando os dois, né? A gente vai vendo quando nós passamos, nós excursionamos lá no mineral, tudo bonitinho, excursionamos no vegetal, tudo bonitinho. Aí chegamos no animal, aí começou a fazer a diferença. Quando nós entramos no hominal, que adquirimos a razão, a imaginação, a vontade, o senso moral, saber desenvolver as virtudes, adquirimos o livre-arbítrio, aí que Esse, começamos esse a. carinha, esse carinha aí é complicado, né? É, Esse livre-arbítrio aí, né? esse livre-arbítrio é complicado. Agora, aí puxava pelo cabelo, carregava, levava para lá, trazia como os animais. Agora está invertendo um pouquinho a situação. As mulheres estão puxando pelo cabelo. As coisas estão ficando meio diferentes, entendeu? Mas nós excursionamos por tudo isso, né? Nós vamos ver que no vegetal tem o cruzado do fêmeo, né? Do polo fêmeo com o masculino, para poder vir a flor, o fruto e por aí adiante. Então, isso é da criação. Agora, com o livre-arbítrio, na hora que nós começamos a escolher, aí que a coisa ficou meio feia. Enquanto estava lá no lodinho, enquanto estava lá no girassol, enquanto estava lá na flor, ainda estava bom. Aí adquirimos a razão, a imaginação, a vontade, o senso moral, juntamos tudo nisso num pacote só, que é o livre-arbítrio, aí esse amigo aí fez coisinhas meio complicadas. E é nessa hora aí que homem, mulher se assemelham nos mesmos princípios, porque todos têm a condição plena, como você falou, acabou de falar agora, de ser feliz. Né? Sim, Ninguém vem aqui na Terra, tem algumas pessoas que falam que nós viemos aqui para sofrer. Eu não acredito nisso, eu não acredito não, nisso. Nós viemos aqui para sermos felizes. perfeitos, felizes. Nós não viemos aqui para sofrer. Jesus não mandaria nós para a Terra, deixaria nós vir aqui para sofrermos. É lógico que, encarnados, nós vamos passar pela fieira do sofrimento. É diferente. É diferente. Agora, sofrer
É opcional. Quantas pessoas que não têm mares grandiosos, né? Mares grandiosos, e continuam trabalhando e continuam semeando, né? E tivemos grandes mártires aí, com grandes pessoas com problemas físicos. Jerônimo Mendonça foi um deles, que passou por Eu vou fazer uma palestra sobre ele lá para Portugal, sobre Jerônimo. Maravilhoso. passou por tudo isso e não sofreu. Ele não Não, sofreu. eu, Ele era cantável, ele era feliz da vida. eu tenho um grupo, nós desenvolvemos um grupo que chama Unidos pela Saudade. É um grupo de enlutados. A maioria mãe, porque eu passo pelo luto da mãe, filho também, porque a minha mãe desencarnou, mas são mães. Aí eu digo para elas, a opção do sofrimento ou da dor é nossa, porque o sofrimento é você ficar mexendo na ferida. A dor faz parte, está lá em um livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 21, perda de entes queridos, mortes prematuras, está na Gênesis, está no Céu e Inferno, que realmente é um momento de sofrimento, de dor, mas eu digo para você, eu não sofro pela desencarnação do meu filho, as datas me balançam, mas eu tenho a dor, e essa dor eu não vou deixar de ter, porque está faltando alguma coisa na minha vida, entendeu? Agora eu digo para elas, nós temos que ressignificar o fato, eu quero sofrer. Quantas enfermidades são desenvolvidas pelo sofrimento? Quantos cânceres são desenvolvidos pelo sofrimento? Quantas mães desenvolvem doenças difíceis de cura, como o câncer, pela autoeliminação da harmonia mental, pela não aceitação da dor? Entendeu? Muitas aparecem aqui, suicídio, entendeu? Eu elimino minha harmonia mental pelo sofrimento, opto pelo sofrimento, sofrimento é doença, sofrimento traz doenças. Quantos cânceres são desenvolvidos? Quando o Bruno desencarnou, eu desenvolvi 13 pneumonias, e o órgão da emoção está aqui, é o pulmão, ele é. Eu desenvolvi 13 pneumonias, e falei, não, eu não posso continuar assim. Então, eu tenho que aprender a viver com esse momento de sofrimento. Quem acha que a vida está difícil, passe umas horas no Instituto Nacional do Câncer, no INCA, onde meu marido faz tratamento. Vai lá, fica algumas horas lá. Vai ver criancinhas com tumor aqui maior do que a cabeça. Criancinhas que nascem cegas e por aí adiante. Então, e vejo pessoas felizes que chegam lá, sorri, conversa. Eu tenho um vídeo do meu marido aí, que eu perguntei para ele, o que você acha do o câncer e a morte? Quando ele teve o primeiro tumor, ele teve 17 tumores. Ele já fez mais de 200 rádio, mais de 200 químio. E eu perguntei para ele, ele falou assim, Rora, se o câncer quiser me levar e Deus não quiser, o câncer não leva. E se Deus quiser me levar, ele não precisa do câncer. Eu posso levar um tombo, eu vou mandar para você o vídeo. São 90 segundos. Eu posso levar um tombo, eu posso fazer, então ele não precisa. E eu não vou morrer de câncer. E aí vem. E nós sabemos que o câncer é limpar o perispírito, né? Está limpando o perispírito a partir das doenças que ali estão instaladas. Então, o sofrimento é opcional. Aqui não é um mundo de sofrimento. De provas, sim. Expiações está deixando de ser. Porque expiação é o sofrimento. É não aceitação da dor. Aí eu vou eliminando a minha harmonia mental. Eu vou eliminando minha harmonia mental e vou desenvolvendo enfermidades, porque tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço fica gravado no perispírito, encarnado ou desencarnado. Jorge Andréa nos dizia isso, diz em suas obras. Então, o que sinto, o que penso, o que falo, o que faço, fica gravado no corpo perispiritual. E me acompanha com a morte do corpo físico, porque o corpo físico ficou ali, me acompanha. Aí vai materializar onde? O espírito não é doente. A manifestação nele, sim, mas o espírito não. O espírito é essência, é luz. Vai materializar o que sinto, o que penso, o que falo, o que faço no perispírito. No corpo Aí físico. vão desenvolver enfermidades. Exatamente Entendeu? isso. Então, por isso que eu nasci para ser feliz, porque Deus colocou em mim esse potencial. Eu existo
para ser feliz. Estou no lugar que os meus pés me colocaram, vivenciando as situações que eu construí para mim, vivendo com as pessoas que eu coloquei em minha vida por uma descoberta maravilhosa que Allan Kardec deu um nome novo para a paligenesia, para as vidas sucessivas. Qual foi? Reencarnação. Encarnação. Isso é maravilhoso, isso é maravilhoso. Então eu vou fazer diferente. Eu não quero. Quando o Bruno partiu, eu falei, meu Deus, me ajude para que eu não volte a fazer o que eu fiz, para eu não passar por essa dor outra vez. É consciência, é isso que eu passo para as mãezinhas. Inclusive, vou passar o link para você, se você quiser assistir o nosso encontro sábado agora. Você pode entrar no chat e comentar alguma coisa, entendeu? Então, aqui as mães chegam e falam, as mulheres falam o que elas estão sentindo. Os homens também que vêm. Então, é isso aí, a diferença é a sensibilidade. É o que Jesus nos relata no livro Boa Nova. Você imagina, posso falar de uma outra mulher, que eu gosto muito? Deve. Nós não podemos fazer a confusão entre a adúltera e a prostituta. A prostituta é Madalena, a mulher Maria de Magdala. A adúltera, uns dão o nome de Verônica, outros dão outro nome, não importa, é a mulher que adulterou. Vou falar sobre ela, sobre a adúltera, não sobre a prostituta. Maria Madalena, tem pessoas que confundem. Ah, é Madalena? Não, a prostituta é Madalena. A adúltera é a que adulterou. Então, Jesus estava ali sentado no chão, segundo algumas informações. Eu li 4 livros de Amélia Rodrigues que nos fala sobre esse fato também. E ele escrevia alguma coisa no chão. Jogaram nos pés dele uma mulher. Olha a humilhação dessa mulher. Era lixo. Mulher era o lixo do lixo. E jogaram a mulher no chão, a mulher com o rosto, imagino que ela ficou com o rosto entre os braços. Aí eles perguntam e dizem, esta mulher foi pega em adultério. E diz a lei, se for noiva, tem que ser expulsa da cidade, apedrejada. Se for casada, tem que ser morta pelas pedras. E tu, o que dizes? Jesus escrevendo estava, continuou. E tu, o que dizes? Alguns autores, como você sabe, a gente também já leu, ele escrevia ali as nossas encrencas. Olhei lá no chão, estava escrito, Horaci, você fez isso, isso e isso. Olá, você fez isso, isso e isso. Joaquim, você fez isso, isso e isso. E ali estavam todos. E tu, o que dizes? Se Jesus diz, salva a mulher, ele iria contra a lei mosaica. Ele morreria pelas pedras, não é? Então, salva a mulher. E se ele diz, mate a mulher, ele iria contra a lei que ele vem ensinar de amor e perdão. Aí, todos já estavam com pedras nas mãos para matá-la. Aí, ele olha ali, eu já tinha olhado a minha encrenca maior que está ali. Tu já tinha olhado a tua. E todo mundo com a pedra na mão. Aí Jesus diz, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Ele não disse homens que estão sem pecados. Segundo Amélia Rodrigues, ali tinham mulheres acusadoras também, porque mulher adora uma fofoca. Tinham mulheres e tinham homens. E aí, segundo a leitura, o evangelho, foram saindo, parece que fizeram uma fila. Os velhos na frente fizeram a fila. Velho passa na frente, novo passa atrás. Porque quanto mais velho, mais pecado tem. Mais erros, estava escrito ali. Eu estou com 70 anos, muita coisa. E foram saindo. Saíram todos. Jesus disse, aonde eles estão? Senhor, foram todos embora. Se eles não te acusam, muito menos eu. Vá e não voltes a pecar. Aí a Amélia Rodrigues nos diz que à noite ela volta na casa que Jesus estava, na casa de Simão, não Pedro. E diz a ele, Senhor, minha família não me quer. Quando me casei, o meu marido era todo amor. Era atencioso, carinhoso, mas logo ele foi para a vida, como se fosse resumindo, logo ele foi para a vida, para a bebida, para as mulheres. E eu comecei a ser envolvida pela ave de rapina, sedutor. E eu me deixei envolver
e foi pega em adultério. Não que isso justifique o meu erro, Senhor, mas eu não podia ter feito, porque ninguém mais me quer. Eu vou acabar morrendo, porque eu não tenho para onde ir. Deixe-me ficar contigo. Deixe-me ficar com o Senhor. Mulher, o filho do homem não tem aonde apoiar sua cabeça. As serpentes têm seus covis, os lobos têm os seus ninhos, o filho do homem não tem. Mas vá, vá que eu estarei contigo. E daí ela foi, pegou o caminho de Jerusalém para Tiro, não para Jope, para Tiro. E lá ela foi. Ela foi e encontrou um casebrezinho, um casebre, e entrou naquela casa. Ali ela começou, esse Amélia Rodrigues nos retalhos, e olha, é uma palestra que poderia ser só essa, tão linda que é. Então, na estrada de Tiro, Jerusalém para Jope, era a casa do caminho, que eram os apóstolos. De Jerusalém para Tiro, a casa daquela mulher. E eles atendiam, foram chegando homens, foram chegando mulheres, foram chegando homens, foram chegando mulheres, e transformaram num centro espírita, vou te dizer assim, acho eu, né? Então, tinha comida, tinha tudo para todos que passavam por ali, tinha oração. Mas e o adúltero? O que foi feito dele? Lindíssimo. Segundo Amélia Rodrigues, um homem muito bonito, sedutor. 2 anos depois, ele foi expulso de Jerusalém pelas pedras, porque ele contraiu uma sífilis na pele, que foi confundida por lepra, deixou de morrer pelas pedras, porque fugiu. E foi acolhido, pegou a estrada de Jope, foi acolhido na casa do caminho. E ali Pedro, João, Tiago acolheu, ele foi tão bem acolhido que, segundo Amélia Rodrigues, tornou-se um cristão. E ela estava lá trabalhando. Aí trouxeram a ela um homem, 10 anos depois. 10 anos depois daquele trabalho, um homem que já não enxergava, que não ouvia bem, a pele toda corroída pela lepra. Homens cuidaram dele e trocaram a roupa, deram o banho nele. Ele já estava praticamente morto. E ela veio trazer o caldo, aquele caldinho quente para ele, porque ele precisava se alimentar. Mas antes ela alimentava o espírito, contando as histórias de Jesus. Aquela mulher lindíssima. Segundo Amélia Rodrigues, ela era muito bonita. E aí ele pergunta, esse Jesus que tu falas é aquele que morreu entre 2 ladrões? Sim, ele salvou a minha vida. Aí ele diz, ele não a conheceu, ele já não ouvia bem, não enxergava, ele disse, pois eu procurei por ele. Eu procurei por ele porque eu queria que ele me dissesse aonde estava minha mulher, porque eu abandonei a minha mulher linda e ela cometeu adultério, eu queria pedir perdão a ela, mas eu não tive como pedir. Ela ali soube que era quem? O marido dela. Olha, eu teria jogado caldo quente no rosto dele. Não teria dado caldo. Ela deu caldo quente a ele, tratou dele e não disse que ela era a esposa dele. E ele morreu. Perdão, né? Ele morreu nos braços dela. O que é o perdão? Ela foi o perdão. Ela poderia ter dito, tá vendo? Você fez o que fez comigo, agora eu estou cuidando de você. Eu estou aqui cuidando de você, embora você não mereça, porque você me abandonou, porque você saiu de casa, porque você me traiu, papapá. Ela não fez nada disso. Ela tratou dele até ele morrer nos braços dela. Olha que história lindíssima. Essa é a adúltera, não é a de Magdala. Então, nós temos belíssimas histórias. Tem uma história também que eu gosto muito, que é a mulher corcunda do Evangelho. A mulher corcunda do Evangelho, ela sofria 18 anos por um processo obsessivo. Então, ela foi... Cada vez que você pega uma tristeza, o que você faz? A gente fica meio para baixo, não é? Meio para baixo. E Jesus... Prioriza ela, né? Hã? Pega essa tristeza para você pega e somatiza. Guarda, né? Fala, é minha. É minha, e não quer se livrar, e somatiza aquilo. E ela tinha 18 anos que ela somatizava, o Evangelho não diz aqui, eu até marquei qual foi o Evangelho, eu passo para você, a mulher corcunda está aqui encurvada. Lucas 13, 10, 13, 18 anos, um processo obsessivo. E aquele processo obsessivo, ela ia se encurvando, curvando. Tchum, levanta! Minha mãe pegava isso aqui do dedo dela quando eu começava a fazer assim, fazia assim nas minhas costas. Levanta. Agora as pessoas dizem que eu sou muito empinada.
levanta. E Jesus observava, só que nós sabemos que o processo obsessivo, ele tem um tempo que a pessoa vai se corrigindo e aquilo vai até que acaba, até que um dia Jesus chega até ela, coloca as mãos nas costas dela, aquela mulher não via mais o céu, ela não via mais o rosto das pessoas, ela estava tão encurvada, que ela só via o chão, só via os pés das pessoas pelo processo obsessivo. E o processo obsessivo nos leva a isso. A gente não olha mais para o céu, quem está com processo obsessivo, fica trancado. Tenho uma amiga que ela teve uma síndrome do pânico, uma mulher lindíssima, que a mulher virou um farrapo. Entendeu? Então ela não queria ver o dia incomoda, a claridade do dia incomoda, a beleza incomoda, a alegria incomoda, a pessoa que passa por um processo obsessivo pela tristeza, ela não gosta do barulho de crianças, ela não gosta do sorriso de uma pessoa, ela acha que tudo está horrível. Olha, esquece do belo, esquece do bom, esquece de tudo para o qual nós fomos criados, para a perfeição. De valorizar as coisas boas. As coisas boas, as coisas É, boas. Bom dia, dia. Agradecer pelo café, agradecer por esse copo de água, agradecer por tudo que temos, até porque um dia vai desencarnar. E então Jesus, observando aquela mulher há anos, aí depois os apóstolos perguntaram por que ele levou tanto tempo, ele contando a história, para fazer com que aquela mulher consertasse aquela postura dela, porque era o tempo que ela precisava por causa do passado. Então, ali era cobrador. Nós sabemos que o obsessor é cobrador. Temos que pagar a conta, a grande maioria deles, né? Então, ele botou as mãos no ombro dela e falou assim: levanta a cabeça. Na mesma hora, ela levantou. Levantou, qual foi o primeiro rosto que ela viu? O de Jesus, Jesus, olha sorrindo para ela. que bênção. Quando nós conseguimos sair do sofrimento, quando nós conseguimos sair daquilo que nos prende, as misérias da terra, a gente vê o rosto de Jesus na vida. Vê o rosto de Jesus naquele que convive conosco, não vê o meu marido. Meu marido fica lá no INCA, ele encosta a cabeça esperando uma quimioterapia e dorme. Uma mulher, certa feita, perguntou para mim, porque eu fico para lá e para cá, conversando com todo mundo. Quem é o paciente? É ele, o paciente? Eu falei, nossa, ele até dorme dentro do INCA. 5.000 pessoas têm lá com câncer, entendeu? Então aí está a diferença. Eu recebo mães aqui que elas não conseguem falar. Elas chegam aqui só choram, só choram. Perguntaram para o meu marido, os pais ficam lá, muitos homem não entra, ele fica lá com eles. Perguntaram para ele, o que acontece lá dentro? É nessa sala que nós estamos, o que acontece lá dentro? Eu não sei, eu só sei que as mulheres chegam aqui chorando e saem daqui sorrindo, entendeu? Transformação, né? A transformação por uma conversa, Isso, a de transformação dentro por um para fora. carinho. De dentro Hã? para fora. Isso, a transformação de eu falar com ela, eu sei o que você está passando. E eu não me apresento como filhote de cruz credo, não, de jeito nenhum. Filhote de cruz credo não tem cara. Eu estou sempre arrumada. Fugir da idade não tem como. Tenho 70 anos, graças a Deus. Agora, não me apresento. Porque elas falam assim, se ela está assim, eu fui fazer uma palestra em Praia Grande, na Baixada Santista. Fiz lá Guarujá, Praia Grande, muitos lugares. E no outro dia, uma mãe ligou para mim. Eu estava na casa da Célia Tomboli, aí uma mãe ligou para mim e falou assim, Dona Horaci, eu quero falar com a senhora o tanto que a senhora me ajudou ontem naquela palestra. Falou das coisas, falou porque eu vi a senhora arrumada. Tem tanto tempo, não me lembro mais quanto tempo, que a minha filha, falou, morreu. Nunca mais eu me cuidei. Eu me entreguei, meu marido me largou. Eu sou um lixo. Agora, hoje, estou ligando para a senhora agora no final do dia, já fui na cabeleireira, já fui na manicure, já fui comprar roupa, agora eu vou tomar aquela postura, porque se a senhora conseguiu falar do seu filho, na época tinha 5 meses que Bruno tinha desencarnado, se a senhora conseguiu falar do seu filho dessa forma, eu também vou conseguir. Jesus conta conosco. Você não é espírita? As pessoas falam assim para gente. Você não é espírita? Jesus conta conosco aqui na Terra. Os braços de Jesus aqui na Terra são os nossos.
o sorriso são os nossos, o coração são os nossos, entendeu? E nós temos que estar atentos a isso. Tem uma passagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ele estava aqui que eu estava estudando ele, não está mais. Quem és? Aí fala de um processo obsessivo de uma pessoa, e diz justamente isso, sobre a obsessão, e que Jesus conta conosco. Ali tinham vários obsessores ali, então, quem és é o título da palestra, acho que é isso mesmo, lição 23 do livro Caminho, Verdade e Vida. E ali nós temos que modificar a nossa vida, senão nós vamos ter que voltar, e aí? Recomeçar. E essa condição que você está colocando, Horaci, vamos dizer assim, já não é da mulher. Já não é da mulher. Só dela. É do ser humano em si, porque esses problemas que você está nos relatando não é só o feminino que passa. Isso aí é o ser em evolução. Em evolução, no Seja ele, processo. seja ele masculino, seja ele feminino, né? Por isso que nós estamos batendo um papo nesse dia gostoso, nesse feriadão, a respeito de Jesus e a mulher no Evangelho, justamente por causa dessa igualdade, que nós temos, tanto de que você falou aí, de sermos felizes, O homem tem a mesma condição do que a mulher de ser feliz, cada um dentro das suas Limitação. necessidades, cada um dentro dos seus problemas, cada um lidando com as suas com os obstáculos, com as provas, com as expiações que cada um tem, que criou, né? Que criou em vidas passadas. Tudo que sinto, tudo que penso, tudo que falo, tudo que faço, fica gravado e vai materializar no corpo físico. Por isso que nós temos que estar atentos ao que sentimos, ao que pensamos, ao que falamos, ao que fazemos. Que volta. Volta, ainda volta dobrado. E volta com culpa, volta com remorso, volta e volta dobrado se a gente não tiver cuidado. E eu não vou poder dizer que eu não sabia. Acredito que você também não vai poder dizer que não sabia disso. Tem uma Exatamente isso. história grandiosa que eu gosto muito também. Ela está no livro Contos e Apólogos. E Lucas nos fala, no capítulo 18. O título da história é No Caminho do Amor. Está no livro Contos e Apólogos, de Irmão X. Jesus estava sentado, você já deve ter ouvido, no templo, nas escadarias do templo, e chega para ele uma mulher muito bonita, muito bonita. Vestia-se à moda Babilônia, muito alegre, muito florida, muitas joias, cabelos compridos. E ela chega para ele e diz assim: Nazareno, sei que tu és Nazareno pelos teus cabelos. E sei também que és viajante pela poeira das suas chinelas. Eu sou uma mulher rica, mas eu sou vendedora de perfumes. Mulher vendedora de perfumes naquele tempo eram prostitutas. Sou vendedora de perfumes. Hoje eu quero escolher o homem para ficar comigo. Eu escolhi a ti. Vem comigo. Aí Jesus olha para ela e diz: hoje não. Hoje eu não posso. Mas vem. Não precisará me pagar nada, porque eu cobro caro. As minhas burlas estão cheias de joias, pedras preciosas, muito dinheiro, muitas moedas. Hoje eu tive a proposta de homens importantes, de chefes de centenas de soldados, como centuriões, de vendedores de joias, mas eu não quero. Hoje eu escolhi a ti. Vem comigo. Hoje não, hoje eu não posso. Mas vem, insistiu. Eu vejo nos teus olhos o brilho do sol de verão quando amanhece. Vejo no seu sorriso as estrelas das noites perfumadas do verão.
Vejo nos teus cabelos a pureza do vento que bate primaveril nas flores. Vem comigo. Hoje não. Hoje eu não posso. E ela ainda faz uma tentativa. Não precisará me tocar. Vem comigo, eu vou escolher a minha escrava mais bonita. Pegar a minha bacia de prata para que ela lave os teus pés. E eu poderei dizer que o homem mais lindo que a vida, mais lindo que eu já vi, esteve na minha casa e sentou nas minhas escadas e não me tornou impura. Vem comigo. Hoje não. Hoje eu não posso. Mas não está longe o dia que eu esteve aí contigo. E ela dá meia volta, aquela mulher lindíssima, e vai embora. Passaram-se alguns meses. Jesus estava ali, perto do poço de Betesda. Ali ele estava, uma senhora já de idade mais avançada, como eu, deveria ter seus 70 anos, chega para ele e fala assim, conversa com ele, tu vais? Sim. Aonde? Ali. Uns autores dizem numa gruta. Esse que eu me baseei nele, que é o livro, no livro de Contos e Apólogos, diz que era numa gruta escura. E Jesus sai da claridade do sol e vai tateando e ajoelha-se ao lado de um choro feminino. Uma mulher que chorava muito e tremia muito, consumida pela lepra. E ele passa as mãos no cabelo dela, nos seus cabelos, e os fios dos cabelos saem umedecidos pela lepra e pelo calor. Que tu queres? Tu não vês que eu tenho lepra? Tu não vês que eu tenho lepra? Que tu queres? Vai ser contaminado, quando sair daqui vão te apedrejar porque você esteve em contato com uma leprosa. Vai embora, me deixe sozinha. Aí Jesus vai e diz, eu estou aqui porque eu vejo nos teus olhos o brilho de uma noite de primavera e nos seus lábios o sol do amanhecer. És tu, Nazareno. Sim, sou eu. Eu te esperei por 2 anos, coloquei a toalha na janela do meu quarto, acendi a lamparina esperando por ti, tu não veio, porque tu veio hoje, olha o que os homens fizeram comigo, eu sou toda podridão. O que tu vês fazer aqui? Eu não posso mais dar o meu amor a ti, porque eu sou consumida pela lepra, afasta-te de mim. Aí Jesus vai, pega aquele montúrio de carne mal cheirosa, coloca nos braços, atravessa a gruta, leva aquele monte de carne podre para que ela pudesse fitar o céu e diz a ela, se hoje tu não podes mais me dar o teu corpo, me dá a tua alma. E ela morre nos braços de Jesus. Que Olha, coisa linda. Nossa, arrepia, né? Hã? que coisa linda! Arrepia, 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 Ó, arrepia, arrepia. Contos e Apólogos, lição 18, no caminho do amor. Ainda tem o título, Edivaldo deu o título da mulher atormentada do Evangelho. Essa não é a prostituta, era atormentada. Ela atormentou Jesus. E ela ainda disse, desculpe, eu pulei, desde que você esteve na minha casa, que eu coloquei a toalha branca na minha janela e nunca mais homem nenhum me tocou. Eu esperei por ti durante 2 anos. Você veja só, era uma prostituta, vendedora do seu corpo, ela viu Jesus, nunca mais cometeu o vício do sexo, nunca mais. Esperou por Jesus. Por isso que ela morre nos braços dele e vai para as paragens de luz. Jesus nos abençoe. Que coisa Tem linda, lindas né? histórias, se você deixar, vou ficar aqui até 1h da manhã falando de mulheres do Evangelho. Nós estamos, Já está na nossa hora. isso, nós estamos estourando, o nosso tempo. O nosso tempo, é isso aí, eu percebi, por isso que eu falei. A gente agradece, Horácio, esses momentos maravilhosos que você teve conosco, né? Falando das mulheres no Evangelho, falando das maravilhas que é o ser humano, né? Que é o ser humano, porque não é da mulher, você está falando do espírito que hoje está presente
conosco, em nossa vida diária, como mãe, como filha, como esposa, como amiga, e tantas outras pessoas ligadas a nós, que nos ensinam justamente o amor, né? Porque a mulher é sinônimo de amor. Muito obrigado, Raci. Muita gratidão pela noite maravilhosa. Eu deixei por último para falar da mulher mãe, Maria de Nazaré, a nossa mãe querida. Encerra Pode com ela. encerrar com ela? A Encerra com mentora do ela. nosso grupo Unidos pela Saudade, Maria de Nazaré. Se vê o amor de Maria. Maria, nas bodas de Canaã, vai e faz o que ela mandar, que ele mandar. Ela deu ordem, ele atendia. Aonde estivesse Jesus, Maria estava com ele. Maria, no último momento, Maria viu todo aquele sofrimento de Jesus, segundo Humberto de Campos, e ela ficou lembrando, ela ressignificou os fatos, como eu falei aqui, ela lembrava-se das coisas boas vividas com Jesus, enquanto colocava aquela coroa de espinho na cabeça dele, aqueles pregos de 20 centímetros na palma de suas mãos. E ela não sofreu com aquilo tudo, porque ela via Jesus naquele momento do Tiberíades, do Sermão da Montanha que ela acompanhou, porque eu tenho certeza que desde a segunda vez que o livro Caminho, Verdade e Vida nos fala, no segundo encontro, foi para decidir a vinda de Jesus, Maria estava ali, eu tenho certeza. Maria e José estavam ali naquele momento. Então, quando ela já estava na idade avançada, ela veio entrando um jovem, estende os braços a ela, mãe. Ela não estranhou, é o último capítulo do Boa Nova, dele ter chamado de mãe, porque todos a chamavam de mãe. Ela foi chamada de Mãe Santíssima, porque foi um leproso curado na casa em Éfeso que João levou, e ele passou a dizer que tinha sido curado na casa da Mãe Santíssima, por isso o título de Mãe Santíssima. Isso não pertence a nenhuma religião, é de Maria. E ela vê entrando aquele jovem e vai, ele fala, mãe, vem comigo. Ela vê a marca dos cravos nas palmas de suas mãos, vai ajoelhar-se ao chão, ele não deixa. Para ver do joelho, ele levanta, ele ajoelha-se aos pés dela. Imagine que mulher é essa, Maria de Nazaré, que o nosso governador sideral, o Espírito perfeito, mais perfeito, que esteve entre nós, ajoelhou-se aos pés dela. E logo depois ela morre. Mas antes de ir embora, ela foi lá ver os cristãos que estavam sendo queimados em nome de Jesus. Que Maria nos abençoe. Que Maria abençoe todas as mães que estão chorando esse mês, chorando na vida. Que Maria abençoe as mães que levam suas filhas para se prostituírem. Que Maria abençoe as mães que levam seus filhos para roubarem. Que Maria abençoe as mães que vendem o seu corpo para levar a comida para sua filha dentro do seu filho dentro de casa, que muitas vezes ela tem que sair à noite para vender o corpo. Que Maria abençoe a todos nós, homens e mulheres. E um feliz Dia das Mães para todas as mães. E um feliz Dia dos Filhos para todos os filhos, principalmente as mães que sepultaram o corpo de seus filhos, porque os nossos filhos não morreram, eles estão vivos, estão invisíveis, mas estão vivos. Muita paz a todos. Graças. Fiquem com Deus. Obrigado pela presença.